Generosidade, uma palavra que carrega em si o poder de transformar vidas. Não apenas a vida de quem recebe, mas, surpreendentemente, a vida de quem dá. Vamos mergulhar juntos no coração de Deus e descobrir que a generosidade vai muito além de um simples ato. É uma atitude que reflete o amor de Cristo, que transforma, restaura e impacta o mundo ao nosso redor. Afinal, a generosidade começa quando percebemos que tudo o que temos é um presente vindo do alto. E quando abrimos nossas mãos, abrimos também nossos corações para recebermos ainda mais das bênçãos de Deus. Ser generoso não é apenas sobre finanças. É sobre doação de tempo, de talentos, de palavras que curam e de orações que sustentam. É sobre viver com propósito e ser uma bênção onde Deus nos colocou. Você está pronto para viver esse chamado? Está pronto para ser parte de uma revolução de generosidade que glorifica a Deus e move a nossa sociedade? Generosidade transforma. Transforma vidas, histórias, transforma o mundo. E Deus está chamando você para fazer parte disso. Bom dia, família! Nós estamos chegando então hoje ao final da nossa série de mensagens intitulada Generosidade que Transforma. Essa série ela tem sido compartilhada baseado nesse livro e eu espero que você tenha adquirido e que você tenha sido abençoado com a leitura do mesmo. Eu creio que a generosidade é o grande segredo para uma vida de prosperidade. E se você deseja aprender mais sobre prosperidade na palavra de Deus, não deixe de adquirir, de ler esse livro. Eu espero muitíssimo que ele abençoe a sua vida, como tem abençoado a vida de muitas pessoas que ao longo desse mês têm aprendido um pouco mais sobre como receber essa transformação que vem diretamente de Deus. Nós aprendemos a generosidade como um ato de fé, generosidade que restaura, generosidade que transforma coração. E hoje nós chegamos a essa quarta e última mensagem, cujo tema é o legado da generosidade. Quando se fala em legado, a primeira coisa que você tem que pensar é, um dia, quando Deus chamar para a eternidade, um dia, quando eu e você morrermos, legado é o que as pessoas vão dizer de nós. Legado é aquela primeira informação ou recordação que as pessoas terão sobre o que nós semeamos, o que nós fizemos, o que nós deixamos. Veja, eu estou falando de legado, eu não estou falando de herança. Porque herança é sobre coisas palpáveis, legado é sobre princípios que são eternos. Se você pudesse deixar apenas uma marca no mundo, qual a marca você gostaria de deixar? Ou que legado você quer construir e transmitir para as próximas gerações? Se eu citar alguns nomes ao longo da história, é possível que você tenha um legado não muito positivo. Hitler, por exemplo, qual o legado que ele deixou, senão de destruição? Nós precisamos pensar um pouco sobre legado, porque Jesus, no texto de Mateus, no capítulo de número 6, ele ensina que a gente deve priorizar o reino de Deus, acumular tesouros no céu e não aqui na terra. Mas infelizmente, muitas pessoas só querem acumular tesouros na terra, como se a terra fosse uma vida eterna. Mas eu preciso te dizer o óbvio, é que aqui na terra tudo é passageiro. Então nós precisamos ver a generosidade como um legado que vai transformar a nossa vida e vai reverberar nas próximas gerações futuras. E para isso eu quero explorar com você um pouco sobre como construir tesouros eternos. Essa aqui não é uma aula de finanças, essa aqui não é uma aula motivacional, eu não vou dar agora um treinamento de coaching, eu não vou trazer para vocês aqui como você pode adquirir mais, como você pode fazer para trocar seu carro todo ano, como fazer para ter carro, para ter casa, para ter apartamento, para ter muitos bens imóveis. Desculpa, você vai se frustrar se essa é a sua expectativa, mas é possível que ao terminar essa palavra, você queira começar a repensar sobre o quanto você gasta de energia em busca de ter, quando Deus te chama para ser e viver e pensar na eternidade. É sobre isso hoje que eu quero compartilhar um pouco com você. Mas antes, vamos orar. Pai, esta é a tua palavra e eu aqui me coloco como instrumento em tuas mãos. Eu te peço humildemente que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Nos ajuda, Senhor, nessa jornada para que possamos
ser aquilo a qual o Senhor nos chamou, e que a generosidade seja uma característica que faz parte da nossa vida, que esse seja o nosso legado eterno. Pessoas generosas, abençoadoras, pessoas que estavam prontas a semear, cuja colheita ela será infinita. Te peço agora, por meio dessa palavra, traz a nós, Senhor, mudança de perspectiva e nos ajuda com generosidade a deixarmos um legado eterno, em nome de Jesus. Amém. Então, em primeiro lugar, o legado da generosidade me leva a construir tesouros que são eternos. Quando eu era criança, eu tinha muitos sonhos. Dentre os muitos sonhos que eu tinha, por ser atleta e sempre fui desportista em diversas modalidades, o meu grande sonho era sempre ganhar as competições e adquirir suas premiações. Eu me lembro, por exemplo, durante um ano inteiro, exatamente em 1988, durante todo um ano, das 11 competições que tiveram, eu participei de 10 competições, e das 10 competições, eu ganhei medalhas e troféus em uma modalidade específica que eu fazia parte em 1988, que era o Biscross. Para aqueles que são mais antigos, ou aqueles que moram aqui na região há mais tempo, devem lembrar no Retão de Manaíra da pista Louca Mania. Eu era um daqueles que sempre participava de competições. Uma coisa que trazia muito orgulho ao meu coração era a medalha, o troféu. Então eu colocava numa exposição, porque na verdade aqueles troféus era meio que uma resposta contrária ao que o meu pai vivia dizendo sobre mim, que eu era um derrotado, que eu era um fracassado, que eu nunca ia ser ninguém na vida. Mas eu mostrava ali que pelo menos numa bicicleta eu podia ser alguém, e numa bicicleta eu tinha ali alguns troféus. E sabe qual era o meu maior sonho? Era quando me casar, eu poder mostrar os meus troféus para os meus filhos e dizer: aqui, filhos, se motivem, sejam inspirados e etc. Só teve um pequeno detalhe. É que aqueles troféus eram feitos de um material que não durou muito tempo. E por mais que eu conservasse, limpasse, guardasse, o tempo foi deteriorando. E os troféus que antes brilhavam como se fosse prata, na verdade, estavam agora enferrujados, encardidos, perdendo aquele brilho e já não tinha mais sentido. Houve um momento em que eu disse: eu não tenho nem para onde levar. Não tenho nem onde colocar. E aí eu tomei uma decisão, eu tirei uma foto de todos os meus troféus juntos, e eu disse: um dia eu vou mostrar para os meus filhos, para que eles sintam orgulhos do pai que eles têm. Minhas filhas nunca mencionaram os meus troféus, eu já mostrei mais de 30 vezes a foto dos troféus para elas. E elas nunca deram nem tchuiu. Primeiro que a foto é ruim, a foto é antiga, a foto não mostra o esplendor de cada competição que eu lutei, que eu fui lá, pedalei, suei e etc. Derrubei um cabo, ameacei outro de morte, dizendo que se ele contasse a competição ia quebrar ele, para eu poder subir no pódio. Esses detalhes, eu não entrei nesses detalhes. Mas o fato é que às vezes a gente gasta tanto tempo querendo deixar um legado, que, gente, é um legado que vai se deteriorar. Talvez quando você chegar numa idade onde os nossos diamantes aos 60, 70, 80 anos, talvez quando chegarmos nessa idade nós vamos começar a olhar para a vida com outro olhar, que não é mais daquela ganância do ter, do construir, do adquirir, do comprar, mas é o do que eu estou deixando para a próxima geração. A generosidade nos permite investir em algo que vai além da vida, o que nós chamamos de tesouros eternos. Quando somos generosos, impactamos vidas, promovemos o reino de Deus, cultivamos um legado espiritual que tem um valor eterno. Quer ver um valor eterno, um tesouro eterno que você pode deixar na vida de alguém? É você fazer um investimento e pagar a taxa para alguém fazer o cursilho. Você não tem noção, e eu não estou falando aqui sobre um valor monetário, que é um investimento, mas é no que você está promovendo na vida daquela pessoa. Inclusive, agora em março, nós teremos o cursilho feminino. E você sabe que muitas mulheres, infelizmente, não podem ir, porque não conseguiram a condição necessária.
E olhe que nós temos várias iniciativas. Nós tivemos aqui no culto das mulheres uma boutique lindíssima, que eu chamei de brechó, me deram um sabão da bexiga. Que é isso, bispo? Não é brechó, não. Eu digo, é roupa usada, chamando de quê, gente? Brechó chique, eu chamo brechó chique. Não, é uma boutique do que há de melhor para as mulheres da catedral. E realmente, porque hoje eu disse, Divânia, que look lindo. Ela, obrigada, foi no brechó chique. Vocês viram a doutora Divânia hoje? O look dela é todo brechó chique, mulheres de honra. Ou, desculpa, boutique das mulheres de honra. Hã? Bazar Premium. Já teve a evolução do nome, gente. Aqui a igreja tem um conceito atrás do outro. Desculpa. O Bazar Premium. Divânia, fica em pé para o povo ver o look. Olha o look. Olha o look. E, olha, gente, feliz ano novo. Muito bem. Isso aí foi do ano novo de alguma irmã que usou e tal, e abençoou o Bazar Premium. E a Divânia já está antecipando o Réveillon dela. Então veja, gente, é sobre isso. E esse dinheiro vai para onde? Ajudar mulheres para o cursilho. Então veja, a pessoa que rompeu o ano passado com essa roupa e doou, essa pessoa ela está investindo em tesouros eternos. E o que é que nós precisamos entender? É que uma ação como essa, gente, é muito nobre. Inclusive hoje, se Deus tocar seu coração, ali no balcão pastoral, chega lá e diga, eu quero deixar uma taxa paga. Eu não sei nem quem vai ser, mas eu sei que vai ser uma mulher, que vai ser de honra e que vai ser abençoada. Esse ato reflete de fé, de uma visão de que o que realmente importa não é o que se acumula, mas é o que se compartilha. Não é sobre ter, é sobre dar. Veja o que é que Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde a traça nem a ferrugem corrói, e aonde os ladrões não escavam e nem roubam. É Jesus quem está nos dizendo isso. Jesus nos chama a investir em coisas que têm um valor eterno, vidas transformadas, ações que glorificam a Deus, contribuições para o seu reino. Aonde é que você está investindo? Se pegarmos o seu extrato bancário e começarmos a fazer uma avaliação sobre para onde os seus recursos estão indo, qual será o diagnóstico de onde você tem semeado os seus recursos? Sua vida está acumulando tesouros que duram eternamente ou coisas que são temporárias? Pratique a generosidade, investindo em ações que vão transformar vidas, apoiar missionários, discipular jovens, contribuir para causas que são cristãs, humanitárias. Eu conheci esses dias um homem milionário. E apesar de suas muitas posses e riquezas, que eu só descobri que ele era a pessoa, porque alguém me disse, porque conversando com ele, ou estando com ele, em nenhum momento eu iria desconfiar que ele era aquele grande investidor. Um homem simples, não ostentava, e em suas palavras, sempre algo muito compartilhado. Depois que eu terminei de conversar com ele, foi que eu descobri quem ele era. Ele era o homem que decidiu usar 75% de todo o seu recurso milionário para ajudar as instituições mais pobres no continente africano da nossa igreja. E o meu impacto qual foi? Foi ver uma pessoa como essa, semeando e investindo na construção da nossa escola anglicana, lá na Judéia, em Báfata, 7 horas de viagem de carro na buraqueira, no país de Guiné-Bissau, onde ali nós temos um trabalho lindo de educação com crianças, filhos de muçulmanos, que não têm a oportunidade de aprender, mas que nós estamos ensinando com a Bíblia Sagrada a educação.
Eu depois voltei a procurar aquele homem apenas para abraçá-lo, para tirar uma foto com ele. Eu queria uma selfie. Eu queria só tê-lo no meu celular, para eu olhar para ele, porque aquele homem virou uma inspiração para mim. E eu dialoguei com ele, conversei com ele, sem saber que ele era aquela pessoa. Nós precisamos construir tesouros que são eternos e que vão abençoar outras vidas. Segundo lugar, o legado da generosidade me leva a priorizar o reino de Deus. Em primeiro lugar, vem o reino. Em primeiro lugar, são as coisas de Deus. Depois eu vou pensar naquilo que poderia ser meu próprio. A generosidade prioriza o reino, reflete um coração alinhado com os valores que são eternos. Então Jesus nos chama a colocar propósitos divinos acima das nossas necessidades. Escute, nós somos terminantemente contra uma teologia onde Deus nos trata de forma infantilizada e vai realizar todos os nossos desejos. Não, Deus não está em nossa função, Deus não está em nosso favor, Deus não está ao nosso serviço, nós estamos aqui ao seu serviço. Então eu gostaria muito de poder dizer o que a grande maioria gostaria de ouvir, é que Deus vai atender todos os seus pedidos, mas Deus não é o gênio da lâmpada, Ele é um Pai que cuida, que ama e que sabe o que é melhor para cada um de nós. Ainda que você ache que sabe mais do que Deus, e ainda fica reclamando, quando você reclama, você está dizendo que Deus não sabe o que faz. Quando somos generosos em contribuir para a obra de Deus, nós demonstramos que confiamos na sua provisão, que valorizamos o avanço no Evangelho. E essa prioridade revela uma fé madura, um compromisso com aquilo que tem valor eterno. Aqui no livro eu revelo, ainda nos agradecimentos. Eu poderia agradecer a muitas pessoas, mas aqui no agradecimento, eu agradeço a um casal que, para mim, pessoalmente, no meu convívio, é o maior exemplo de generosidade que eu conheço. Mas antes de dizer quem são, eu gostaria de contar de como tudo começou. Lembro-me quando ele entregou sua vida a Jesus e veio ter uma conversa comigo sobre dízimo. E o diálogo dessa pessoa comigo foi: sim, eu vou pegar então todo o dinheiro que eu recebo e eu vou tirar 10% para dar à igreja? E eu disse, não é essa a proposta do dízimo. A proposta do dízimo é todo o dinheiro de Deus que Ele confiou você a administrar, você vai devolver para Ele, para a sua obra, 10% como prova de que o dinheiro não é seu, é dele, que você é obediente e que generosamente você é fiel ao princípio bíblico. Ele olhou para mim e disse, não é a mesma coisa? Eu disse, não, é totalmente diferente. Esse mais 10% é muito. O meu dinheiro está meio comprometido com alguns investimentos. Ele disse, eu posso começar dando 1%? Eu disse, pode fazer prova de mim, diz o Senhor. Agora, se o senhor começar com 1%, o senhor vai ver grandes milagres na sua vida, e é possível que o senhor chegue daqui a pouco a 90%. Porque o último que desafiou Deus desse jeito foi o William Colgate. E ele começou com 1% e hoje ele dá 90% de tudo que ele ganha e ele vive com apenas 10% de todo o seu rendimento. Mas voltando à história do cidadão, ele disse, eu vou dar esse mês 1%, no outro mês 2%, no outro mês 3%, e daqui a 10 meses eu faço uma avaliação. Se faltou, eu não dou mais, porque a Bíblia não está falando a verdade. Mas se realmente deu certo, eu serei fiel até o dia em que Jesus me chamar. Eu preciso dizer para vocês que assim ele o fez, e depois de 10 meses, há 25 anos, ele é o dizimista mais fiel dessa igreja. Não só pela devolução fiel do seu dízimo, como também generosamente investindo em todas as campanhas que nós fizemos nessa casa, nos ajudou a comprar o nosso primeiro terreno, foi a pessoa que comprou o segundo terreno, foi a pessoa que comprou o nosso primeiro terreno
escola lá no Jacaré, no projeto social. Quando nós passamos para comprar 4 terrenos, ele foi um dos que comprou um dos terrenos. Quando nós viemos aqui para essa casa, ele foi o primeiro a fazer parte da campanha. Na hora de comprar os terrenos, ele foi aquele que investiu, que colocou, que semeou, que abençoou. Pedi dinheiro emprestado a ele para a gente poder comprar boa parte desse terreno, para poder construir essa igreja. Pedi dinheiro emprestado para ele. Eu só lembrei a ele que ele não era nem... Como é o nome daquele povo que empresta dinheiro a juros? Nem era agiota, e que ele era meu sogro, e que eu devia, não negava, pagava quando Jesus voltasse, e que um dia ele iria receber tudo. Então eu dedico esse livro ao homem mais fiel, mais generoso que eu conheço, meu sogro, seu Augusto e dona Leonilda. E ele é tão generoso que o que há de mais precioso ele me deu de presente. Você, linda Meira. Pense num ouro. Bruta não, a molesta. Mas hoje polida pelo Senhor. Só para os irmãos saberem, é importante, a junta paroquial já sabe, nós estamos devendo muito dinheiro a seu Augusto. Muito dinheiro mesmo. Ainda bem que ele já está com idade avançada, daqui a pouco Jesus chama, o negócio fica mais fácil. E eu estou postergando o máximo possível. Mas o velho pensa numa saúde. Ele dá uma tossida, o senhor está mal, o senhor está tudo bem e tal. Ele, não se preocupe não, eu estou vivo. Então, Jesus, doido que o senhor leve. Jesus disse assim, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas na sua vida quando você entender e aprender que primeiro é o reino. Quando você colocar Deus no seu devido lugar, em primeiro lugar na sua vida, você verá Ele intervindo, agindo, abençoando e vindo com provisão e trazendo grandes milagres sobre sua vida. Jesus ensina que ao colocarmos esse reino em primeiro lugar, Ele vai cuidar das nossas necessidades, Ele vai entrar com generosidade, Ele vai trazer expressão prática, porque nós o priorizamos. Eu quero dar um exemplo para vocês. Abraão, ele viveu para algo maior do que ele mesmo, confiando nas promessas de Deus. Lembra a primeira mensagem que nós falamos? Quando ele foi lá e generosamente estava pronto a sacrificar seu próprio filho Isaque. Ele abriu mão da sua terra, da sua segurança. Ele seguiu na direção divina. Ele foi para onde Deus o mandou ir. Então reavalie suas prioridades, seus recursos, o seu tempo. Isso reflete o reino de Deus como prioridade na sua vida. Reverendo John Stott, evangélico anglicano, foi capelão da rainha da Inglaterra, um homem que eu amo ler os seus livros e que muito me inspira. Deus já o chamou para a eternidade, foi celibatário, decidiu se casar com a missão. Ele disse, eu vou me casar com a igreja. E em suas muitas obras, ele disse, a generosidade ao reino é o maior investimento que um cristão pode fazer. Quando usamos nossos recursos para apoiar a obra de Deus, nós estamos semeando em um terreno que produz frutos espirituais duradouros, que vai trazer impacto de vida para a glória de Deus. Veja, eu não estou chamando você para entrar numa pirâmide. Eu não estou chamando você para entrar em mais um desses investimentos, onde existe um castelo de cartas, onde durante pouco tempo se ganha muito e depois se amarga por ter se perdido tudo. Eu estou falando sobre um investimento que nunca se perde, porque suas recompensas, elas transcendem essa vida, refletem o nosso compromisso com o propósito divino. Quando você devolve o seu dízimo, você está dizendo, Deus é primeiro lugar na sua vida. Escute, eu estou falando de primícia. Eu estou falando sobre Ele ser o primeiro. Não é sobre o que me sobrou e agora que sobrou eu sei que eu tenho, eu vou então devolver. Não. É sobre aquilo que eu recebi, eu vou devolver, porque eu sei que devolvendo eu estou demonstrando que Ele é primeiro lugar na minha vida e que eu confio nele, e por causa disso eu vou fazer, porque a sua palavra me ensina. É sobre devolver a quem é devido, entendendo que Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o poderoso, Ele nos ensina, Ele é quem traz a provisão. E quando nós nos posicionamos dessa forma, nós vemos os resultados. E não é barganha,
é relacionamento, é semeadura. E só sabe quem é generoso na casa. Eu estou cansado de ouvir testemunhos de pessoas que decidiram fazer o que é certo e colheram, não porque barganharam, fizeram e cobraram, mas porque semearam, acreditaram e lançaram. O legado da generosidade me leva a multiplicar a bênção para outros. A generosidade tem um poder de gerar um impacto além do que a gente possa imaginar. Quando a gente dá, a gente permite que as nossas bênçãos sejam multiplicadas na vida de outras pessoas, criando um ciclo de bondade, de provisão divina. Quando nós somos generosos, nós participamos da obra de Deus, permitindo que as nossas ações sejam instrumentos para transformar vidas, para espalhar o seu amor, a sua graça. Lembre-se, quando você devolve o seu dízimo, quando você dá uma oferta, o que você está fazendo é plantando no reino e abençoando muitas vidas. Uma pessoa me perguntou: bispo, o senhor não tem vergonha de falar sobre essas coisas na igreja? E eu perguntei: por que eu teria vergonha de falar? Não, porque existem tantos exemplos negativos, existem tantos líderes religiosos vivendo suas vidas de ostentação e ganhando às custas das pessoas. Não é porque tem pessoas que fazem o que é errado que eu vou deixar de fazer o que é certo. Porque quem faz o que é errado diz respeito sobre elas, e eu estou pronto a, de forma responsável e honesta, pregar a palavra e dizer o que a mesma me ensina sobre tal assunto. E é uma questão de consciência. Uma pessoa me disse: eu congrego em uma igreja e eu acho que o pastor lá não aplica os recursos da forma correta. Eu disse: nós não devolvemos num lugar para achar ou para julgar, mas para semear e para confiar que aquela é uma família séria aonde eu devo caminhar. Aqui não é sobre auditoria, aqui não é sobre participação de uma decisão que deverá ou não ser tomada. É sobre semear, cultivar, acreditar e, como família, caminhar. A Bíblia diz lá em Gênesis 12: abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, seja você uma bênção. Quando você semeia, quando você lança, quando você devolve, você está sendo uma bênção no lugar em que você está. E deixa eu te dizer uma boa notícia: as próximas gerações irão receber essa bênção. Eu me lembro no aniversário de 4 anos, há 21 anos atrás. Eu me lembro quando nós estávamos naquela campanha para a compra do nosso primeiro terreno. Eu me lembro dizendo a Linda: amor, nós vamos dar 20% dos nossos recursos, porque nós estamos fazendo isso pensando nas nossas filhas e no futuro da geração dela, que serão abençoados através de algo que a gente está só plantando. Eu não sei se a gente vai estar embaixo da árvore ou não, mas eu sei que muitos irão desfrutar dessa sombra. E hoje, dias como esse, eu olho e digo: valeu a pena. Deus abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção. Eu estou seguindo o devocional Bom Dia Santo Espírito. E no devocional de hoje, a leitura bíblica para poder ler a Bíblia toda em um ano, foi Gálatas do capítulo 1 até o capítulo 3. E hoje de manhã, quando eu estava no meu devocional, logo cedo, vendo o sol nascer, lendo Gálatas capítulo 3, no versículo 14, me salta aos olhos esse texto, que Linda já havia compartilhado comigo, que diz: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que percebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Porque Abraão obedeceu, porque Abraão semeou, os gentios foram abençoados, e hoje a palavra, ela está sendo espalhada por todo o planeta. Nós precisamos estar prontos a fazer da nossa vida uma reverberação para que muitos outros sejam impactados e abençoados. Chegando ao final dessa mensagem, eu quero ainda fazer menção à citação de um outro autor anglicano.
Ele foi quem escreveu as Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis. Ele disse: somos chamados a ser um rio de bênçãos e não um reservatório que acumula. Água parada dá dengue. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para acumular. Deus não te chamou para juntar. Deus te chamou para fluir. Não é sobre ser um reservatório, mas é ser um rio que flui. Um rio que abençoa tudo ao seu redor, levando vida, fertilidade, enquanto o reservatório acumula e fica estagnado. Como cristãos, somos chamados a permitir que as bênçãos de Deus fluam através de nós, alcançando outros ao invés de retê-las e apenas viver para nós mesmos. Essa atitude reflete o coração de Deus e cumpre o seu propósito em nós. O Senhor nos concedeu há 21 anos atrás a nossa primeira filha, Débora Meira. E no dia em que ela nasceu, eu a consagrei e disse: você é das nações, filha. E como uma flecha esteja pronta para alcançar o alvo que Deus tem para a sua vida. E que Deus te use. Aos 15 anos nós a enviamos para estudar nos Estados Unidos. E após 6 meses ela retorna por causa da pandemia, retornando novamente meses depois, indo pelo México, entrando nos Estados Unidos e durante 3 anos e meio fazendo uma escola ministerial, sendo preparada para o chamado de Deus. Volta ao Brasil por uma questão de visto, passa 1 ano em discernimento e servindo aqui nessa casa para ser enviada. E semana passada nós nos despedimos dela, enviando-a para o cumprimento da sua missão. Em um lugar de muito frio, em um lugar onde ela não conhecia ninguém, para servir em 2 igrejas, uma delas onde tem muitos nigerianos, muitas pessoas da Nigéria, ingleses e escoceses, 3 culturas que ela nunca teve nenhum acesso. E outra igreja que tem portugueses, guineenses e alguns brasileiros. E na hora de ir embora, nos abraçamos, choramos. E eu olhei para ela e disse: filha, estou orgulhoso de você. A sua generosidade em se doar. E eu estou feliz em poder contribuir nessa missão. O que é que você hoje está pronto a fazer? Abraão foi Isaac. Eu e Linda, nesse momento, foi Débora. É a nossa fidelidade, é a nossa generosidade. E você está pronto a ser um rio? No seu casamento, na sua casa, na sua família, com seus filhos? Se essa palavra faz sentido para você, fique bem no seu lugar. Vamos juntos agora orar, fazendo dessa canção